Boa tarde a todos. Boa tarde. Espero que estejam todos bem, com saúde, sem Covid. Meu nome é Maiara Leal, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás, da linha Mídia e Cidadania. O nosso encontro de hoje é intitulado Boa tarde a todos. Tributo. Estejam todos bem, com saúde, Maiara Leal, Covid. O encontro de hoje do programa de pós-graduação em comunicação pela Universidade. Nosso encontro de hoje é intitulado Tributo ao professor Ciro Marcondes Filho. Nosso encontro de hoje é intitulado. Estou tendo interferência, né? Desculpa. Nosso encontro de hoje é intitulado Tributo ao professor Dr. Ciro Marcondes Filho, professor e orientador. É uma honra para o PPG-Com sediar essa homenagem e ser desse importante pesquisador da área de comunicação, um dos maiores teóricos da comunicação e jornalismo no Brasil, que aborda a comunicação de modo crítico, né, com um olhar sempre atento, fazendo muita intersecção com a filosofia. Então, o professor Ciro, ele é professor titular do Departamento de Jornalismo e Editoração da USP desde 1974, e recentemente o professor Ciro ele pôde nos prestigiar, né? Foi em agosto, com uma aula magna na disciplina de Epistemologia e Comunicação, ministrada pelo professor Luiz Signates, onde a gente teve a oportunidade de aprender muito, e depois eu passo até o link, que ela está disponível no YouTube. E esse nossa live ela é organizada pelo projeto de extensão Enredos Digitais, que é um projeto de extensão da Universidade Federal com diferentes programas de pós-graduação, coordenado pelo professor Magno Medeiros, que está nos auxiliando nessa live. É um projeto que visa divulgar ciência, discutir comunicação com especialistas e também com a sociedade, porque é um canal aberto, né? E a gente já pede para você fazer a inscrição aí no canal, curtir a nossa live. E para iniciar esse debate, a gente tem o prazer de receber aqui dois ex-orientandos do professor Ciro e pesquisadores da área de comunicação. Daniele Naves de Oliveira, doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, estudou jornalismo e filosofia da comunicação, processo civilizatório e comunicação, com ênfase em autores alemães contemporâneos, e autora do ensaio Poros ou Passagens da Comunicação, que foi publicado pela editora Paulus. Deodato Rafael Libânio de Paula é doutorando em Comunicação Social pela Universidade... Não, ele tem Comunicação Social, né, graduado pela Universidade do Mato Grosso, e é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Universidade de São Paulo. Membro do grupo de pesquisa Filocom, da mesma universidade, e de pesquisa sobre a filosofia da diferença, estuda a nova teoria da comunicação, com ênfase em ética da comunicação. Um bom evento para todos, passo a fala para a Daniela, em média de 15 minutos para cada exposição, e depois a gente abre para o debate. Muito obrigada a todos que estão presentes. Nossa, perdão, eu estava sem o microfone. Maiara, muito obrigada. Quero agradecer ao UFG por essa iniciativa, professor Magno, professor Signates. Bom, eu vou tentar aqui conversar com vocês sobre o que vocês sugeriram para mim e para o Deodato, né, que é falar sobre o nosso mestre como professor e como orientador. Faz 2 semanas que ele nos deixou, né, no dia 8 de novembro, então ainda é muito recente, ainda é difícil se habituar ao verbo no passado, né, dizer o Ciro era, o Ciro fez, a gente ainda está nessa adaptação, né, até em relação aos tempos verbais, mas vou tentar fazer assim, um histórico da vida de orientações do Ciro como
orientador de pós-graduação. E depois o Deodato, eu acho que ele vai falar dele como professor dos alunos de graduação, né? O Ciro sempre foi apaixonado por ensinar os jovens, então, muitos professores da carreira do ensino superior não gostam muito de pegar os calouros, né? E ele sempre fez questão, até o último dia dele, de estar presente na vida dos calouros de comunicação da USP, né? Então, nós tivemos muita sorte. Eu fiz a minha graduação em jornalismo na UFMS e cheguei para estudar com o Ciro no mestrado em 1998, né? Então, desde 98 eu acompanho ininterruptamente, né? Nunca me afastei do trabalho com ele, e desde então eu acompanho a vida de pensamento e de docência do Ciro. E também tive acesso, né, ao que ele fez antes. Então, eu vou dizer aqui, né, como você falou, ele começou a trabalhar na USP como professor em 74, antes ele teve experiência docente em outras faculdades, né, como em Santos, por exemplo. Ele fez um mestrado com o Gabriel Kohn na USP, tentando buscar um método sociológico a partir da leitura do Lima Barreto, né, do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele sempre foi interessado em coisas de métodos, embora ele tenha sido sempre uma pessoa muito libertária, né. Depois ele fez doutorado na Alemanha, na Universidade de Frankfurt, né, com Dieter Prokop, e voltou para o Brasil ali no começo dos anos 80, né, 85, se eu não me engano, 84, né, e começou então além da docência, ele começou a orientar doutorandos, né, que naquele tempo havia pouquíssimos programas de doutorado em comunicação no Brasil, né. E uma coisa que sempre marcou o Ciro como orientador é ele ser uma pessoa libertária. Ele tinha uma pedagogia muito própria, que não era declarada, mas ele é extremamente libertário, e ele sempre se declarou sem filiações, né? Ele não dizia, assim, ele não... era muito difícil, ele era muito discreto, era muito difícil ouvir dele esse tributo que nós estamos fazendo hoje para ele, né? Ele era muito recolhido nisso, né? E ele dizia que ele não tinha nenhuma filiação. Ele lia tudo, ele estudava tudo com muita profundidade, mas ele dificilmente ele parava assim com muito apego num autor ou numa referência, né? Então eu vou contar agora uma pequena anedota que eu considero isso um enigma para minha vida toda, e que me faz meditar sempre, né? Assim, faz poucos anos, alguns anos atrás, eu perguntei para ele, eu falei, mas Ciro, você se diz assim, né? Tão independente, ele sempre foi mesmo muito independente no pensamento, né? Tem algum personagem, né? Na sua história, na história do pensamento, na sua história, na sua vida de aluno, de discípulo, que te marcou e que é importante para você, ou você prefere que não exista essa figura na sua vida, né? Aí ele me olhou e falou assim, mas claro, é o Maurício Trachtenberg. E aí eu fiquei assim, ok, o Maurício Trachtenberg, né? Para a gente se localizar, o Maurício Trachtenberg é um intelectual, sociólogo, um pensador judeu, anarquista. Então, de uma liberdade incrível. Foi uma figura magnífica também. E a gente nunca ouviu o Ciro falar do Maurício em nenhuma circunstância, né? Então, essa referência ele guardava para ele de um jeito assim muito, muito escondido, sabe? E revela muito sobre ele, revela muito sobre o Ciro, né?
revela sobre o Ciro, sobre as escolhas que ele fazia, dos orientandos. A gente via que ele atraía para si, assim, pessoas que têm ali uma certa fenda na alma, sabe? De um jeito ou de outro. E ele sempre tratou os orientandos dele olhando de igual para igual, embora ele tivesse aquela grandeza, aquela coisa grandiosa dele, ele conseguia criar um ambiente em que você se sentia um par dele. Você nunca, assim, numa sala de atendimento com o Ciro, você nunca se sentiu pequeno. Diante daquela grandeza enorme dele, ele conseguia te fazer sentir um par. Então, eu acho isso muito, muito rico, né? Voltando aqui para o histórico, Ciro voltou da Alemanha, como naquele momento havia poucos programas de pós-graduação, né? Os nossos professores brasileiros também estavam querendo assim, precisava já existir a possibilidade de fazer doutorado no Brasil, não precisar sair do Brasil, então o Ciro orientou, acho que não sei se foram os primeiros absolutamente, mas entre os primeiros orientantes do Ciro foram 2 colegas dele, né? A primeira foi a Gisela Ortrivano, né, que já nos deixou também há algum tempo, e a tese da Gisela foi uma tese bastante importante, que até hoje é referência, foi a primeira tese de doutorado sobre rádio no Brasil. E também, nessa primeira leva de orientações do Ciro, teve o Heron Brum, que foi colega dele em Santos, né? E o Heron Brum fez uma tese sobre política e simulação. Você vê que são temas assim, né? Sempre respeitando o interesse de quem queria trabalhar com ele, né? Depois vieram gerações e gerações de orientandos que trabalharam assim. Ele teve uma boa, né? O Ciro, a gente agora tem visto muito o Ciro como pesquisador da teoria da comunicação, como criador de uma teoria da comunicação, mas ele nunca deixou de pensar o jornalismo e a política, né? E ele orientou muitas teses interessantes sobre jornalismo e sobre política. Teve uma tese que também fez muito sucesso do Danilo Angrimani, que se chama Espreme que Sai Sangue. Também acho que teve lá, acho que foi lá nos anos 80. É um texto que continua referência, né, sobre o jornalismo sensacionalista, né? Depois, chegando nos anos 90, teve uma fase riquíssima, riquíssima, em que se criou lá em torno dele um grupo de pesquisa chamado NTC, que discutia novas tecnologias da comunicação, e ali estava todo mundo assim muito informado, né, no sentido de receber a formação, assim, de ter desejo de discutir paradoxos, lógicas novas, teoria do caos, complexidade, e reunir um grupo enorme. Eu gostaria muito de citar todos os nomes aqui, sabe? De todos os nomes que passaram. Eu vou ser injusta, eu não vou conseguir citar todos, sabe? Todas as pessoas, mas teve o Eugênio Trivinho, teve a Lívia Sovek, teve a Rosi Rocha, depois chegou a minha geração, que teve eu, o Marco Toledo, a Annelisa, e assim, né? Eu acho que, não sei dizer, uma centena, ele orientou uma centena de pessoas, pelo menos. Nem todos estão no Lattes dele, porque eu olhei o Lattes antes de entrar aqui, então ele orientou muito mais gente do que tem lá. E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma gratidão, todo mundo, a cada minuto que se colocava diante dele para um diálogo, se sentia extremamente honrado, né? E hoje nós temos aqui a última leva de pessoas que foram orientadas pelo Ciro, eu acho que continuam porque existe uma diretriz de orientação que continua nos acompanhando, e o Deodato, então, faz parte, né, desse último grupo. Eu acho que eu já falei aqui 15 minutos.
Vou deixar o Deodato falar agora. Ah, Dani, obrigado. Foi muito linda a sua fala, né? Por tudo que vocês viveram, né? Pela história que vocês têm, pela história pela importância do Ciro, né? Todas as homenagens a ele são são válidas e são lindas porque ele merece, né? Em tudo. E a minha relação com ele, assim, é uma relação primeiro de gratidão, né? Por ter me ajudado pessoalmente a ingressar na pós-graduação. Fiz a graduação lá em Cuiabá, na UFMT, e vim para cá, para São Paulo, querendo estudar com ele, e alertado por muitas pessoas, né? Olha só, fique aí, né? Seja orientado por algum professor daí, não vá para lá, tem um peso muito grande ser orientando do Ciro. E era uma briga que eu queria comprar, né? E vim para cá, porque queria estudar com ele, já tinha conversado com ele um pouco antes, e ele foi uma pessoa que me acolheu assim com um carinho e com uma fraternidade muito grande, né? Que não tem como. Eu sempre agradecia ele e ele falava: para com isso, deixa quieto, vamos falar de outras coisas, porque ele falou: isso aí você é dos nossos. Ele dizia assim como ele falava de você e de outras pessoas que eram próximas dele, né? E o Ciro para mim, eu tenho essa imagem do Ciro, não é uma pessoa muito fraterna, uma pessoa afetiva, uma pessoa sentimental, mas que para o outro muitas vezes é envolvida de mistério, né? E esse mistério é o que às vezes faz com que a imagem do Ciro seja, vamos assim dizer, colocada em um pedestal, né? Mas para quem estava com ele, a fraternidade e o sentimento dele fazia com que a relação se tornasse uma relação igual, pelo menos essa era a sensação que eu tinha, né? Então, todo encontro com ele, eu nunca me sentia pequeno, assim como a Dani falou, e eu achei muito bonito. De fato, era assim mesmo, né? A gente sempre se sentia muito bem, muita vontade para conversar com ele. Era um elo que se criava, de fato, quando a gente dialogava com ele. E eu achei um barato, porque a primeira aula que eu assisti dele, da graduação, né, elas foram reflexos de todas as outras aulas. E aí, quando eu fui assistir uma aula dele de graduação, enquanto eu estava de férias aqui em São Paulo, porque os calendários não estavam diferentes, eu também era da graduação na época, e eu vim para aqui assistir uma aula dele e eu falei, nossa, que aula é essa? Que professor é esse? Né? Fiquei com aquela imagem na cabeça. E depois, já como orientando dele, eu acompanhando os cursos da graduação e via que a mística e o embalo da aula era o mesmo. O Ciro amava dar aula para os calouros, como a Dani lembrou, né? Justamente porque um dia eu perguntei para ele isso exatamente, né? Falei, professor, por que o senhor gosta tanto de dar aula para quem está entrando, né, na graduação, pegar esse primeiro ano, né? Ele dá aula no primeiro e no segundo semestre. E aí ele falou assim para mim, Deodato, o jovem, ele tem um espírito questionador que, infelizmente, as estruturas acadêmicas vão deixando, vão coibindo esse estudante, esse jovem, e quando ele vai ficando dentro desse processo acadêmico, ele vai se tornando menos questionador, menos inovador. Ele falou, então, dialogar com os jovens é muito bom e sempre me renova, justamente porque o jovem é que tem grandes ideias, né? E aí, naquele dia, naquela conversa, eu entendi um pouco do Ciro, né? Eu falei, nossa, ele é um jovem, um homem de espírito jovem, né? Questionador, audacioso, né? Propositivo, muito propositivo e com uma vontade enorme, né? Sempre. Nunca vi o Ciro reclamar de trabalho em nenhum momento. Então, acho que essas características mostram um pouquinho dele, como ele é, da forma como ele é, como ele lidava, né, com esses jovens. E aí ele falava para a gente assim, bom, a gente nunca pode coibir um jovem quando ele faça uma pergunta para a gente em sala de aula. A gente nunca pode chegar para esse jovem e perguntar por que você está fazendo essa questão, baseado em quê, em que referência, né? Ele odiava esse tipo de coisa. Ele falava, não, quando um jovem fizer uma pergunta para você, deixe ele falar, deixe ele se expressar, dialogue com ele. Tenta entender o que ele está pensando e trabalhe o movimento do pensamento junto com ele.
Ele falou assim, esse é o melhor ensinamento e é a melhor forma de se aprender com os jovens. Nunca coíba o aluno, sempre converse com ele. E isso me marcou bastante, assim, porque eu via muitos outros docentes, né, que sempre falavam, bom, mas você está fazendo essa pergunta baseada em qual autor, em qual corrente do pensamento, em qual sentido, que ponto você está fazendo a sua crítica. E o Ciro trabalhava no movimento meio que inverso, né? Como a Dani falou, era uma pedagogia não declarada, mas todos que estavam ali acompanhavam ele há um tempo sentiam essa força nas suas aulas, né? E imaginar que esse trabalho dele, né, era um trabalho assim muito, vamos assim dizer, ele é muito cuidadoso, muito detalhado, e no seu discurso era um fluxo de pensamento, efetivamente, né? Então ele gostava daquele fluxo de pensamento, ele seguia ali as suas anotações, mas ele deixava aquele fluxo de pensamento dele tomar um pouco de conta, ele deixava as reflexões rolarem, isso era muito bom. E na pós-graduação, ele sempre trabalhou numa pegada, assim, ao meu modo de ver, assim, muito experimental. Ele trazia autores que ninguém estudava, que não tinha tradução, traduzia esses autores, e trazia os textos desses autores traduzidos para a gente na sala de aula, e a gente começava a discutir com ele a partir daquilo. Então, as aulas dele, na pós, eram sempre assim, aulas muito dialógicas, né? Então, ele não gostava quando ele só ficava falando, né? Ele gostava muito quando a gente perguntava, quando a gente conversava com ele, quando a gente queria tirar dúvidas. E eu acho que esse espírito, né, de inovação, de mudança e tal, foi uma coisa que marcou a carreira dele, porque se a gente for parar um pouquinho para pensar, todos os grandes cursos dele que deu na pós foram cursos que geraram livros, né? Então, os grandes cursos dele, tipo a Produção Social da Loucura, foi decorrente de vários cursos que ele deu na pós-graduação, assim como a Nova Teoria da Comunicação, que é fruto do NTC, do grupo que a Dani falou, né, que a Dani também contribuiu muito para a Nova Teoria da Comunicação, né, a partir da ideia de poros. Se não fosse essa ideia, não existiria o trabalho que ele desenvolveu com a ideia de metáforo, né? Então, ele trabalhou muito com os alunos dele, com os orientandos dele, sempre tratando-os como igual, né? E a partir desses cursos, ele produziu muita coisa. Então, eram cursos experimentais que ele queria discutir coisas novas, ver coisas novas, pensar coisas novas, pesquisar coisas novas. E durante os cursos era muito legal, porque ele falava assim, o último curso que eu acompanhei dele foi Comunicação do Sensível 2, né? Esses dois cursos ele publicou no livro, né, Comunicação do Sensível, que foi um dos últimos livros que ele publicou, se não o último, né? Tá no portal de livros abertos da ECA, esse livro. E é de livre acesso, tudo mais, é um livro muito legal. E esse curso, ele chegou na segunda metade do curso, ele falou, gente, se por acaso vocês acharem algum autor que dialogue com o tema que nós estamos trabalhando, por favor, tragam para mim. Então, 2 semanas depois, a Aline, que também é orientanda dele, trouxe um livro para ele, de uma autora francesa, e ele adorou o livro. Então ele pegou uma cópia para ele, e o final do curso ele falou, Aline, as 2, 3 últimas aulas do curso, eu vou dar sobre o livro que você trouxe, é muito bom esse livro. Então, olha que fantástico, né? Ele dá essa abertura para o aluno participar do trabalho dele, participar das construções, né, da docência dele, da construção do discurso dele como docente. Então, era muito bonito, porque eu estava acostumado a trabalhar, justamente por sempre acompanhar também cursos na graduação e na pós-graduação de filosofia, né? Tanto lá na UFMT quanto quando eu vim para São Paulo e comecei a ir para a USP, e justamente também pelo grupo que eu fazia parte do Filosofia da Diferença, que são de pesquisadores da área de filosofia, os cursos são muito canônicos, né? Eles seguem uma diretriz, eles estudam o autor a partir de um viés, eles delimitam um tema do curso,
e tudo envolvido naquele tema. Então, os comentadores já estão fechados, qual que eles vão trabalhar, qual parte do comentário eles vão trabalhar, qual parte da obra, em que contexto essa obra está na história do pensamento ocidental, na história do pensamento daquele autor. Então, são esses cursos mais canônicos, né? E eu me acostumei um pouco com isso, né? Então, cursos que eu vi, assim, de diferentes, né? Foram do meu antigo orientador, o Dielcio Moreira, que ele propunha aulas invertidas, né? Com o trabalho dos alunos e tudo mais, e os cursos do Ciro. Então, para mim, assim, ficou muito marcado essas duas formas, né? De dar aula de uma perspectiva completamente diferente do que é canônico, né? Eu acho que o Ciro odiava essas palavras, né? Estrutura, cânone, essas coisas assim. Acho que ele, de fato, não agradavam ele. E como orientador, a impressão que eu tinha dele como orientando, era sempre de que ele queria muito, e ele mostrava isso nas suas ações, diretas e indiretamente, que eu tivesse autonomia de pensamento. Era o que ele mais queria. Tanto que quando eu trazia para ele algum problema, para o professor, escrevia um texto assim, assim, assado, né? E muitas vezes ele demorava para dar esse retorno, ou quando ele dava o retorno, ele escrevia meia dúzia de palavras. Ele falava assim, bom, Deodato, eu acho que tem um problema em tal lugar, e eu acho que você pode fazer mais revisões. Essa era a orientação dele, porque ele queria de fato que eu caísse, me ralasse, levantasse, caísse, levantasse, me ralasse, e aprendesse sozinho um pouco nesse sentido. Então ele nunca dava uma resposta, ele sempre trazia um problema e mandava eu resolver, né? Então ele nunca apontou para mim soluções, faça isso, faça aquilo. Ele sempre apontava problemas, pedia para eu indicar possíveis soluções, e a partir do que eu falava, às vezes ele falava assim, não, acho que tá ok, tá tudo bem, ou ele mandava eu refazer e depois a gente dava sequência. E eu tive um pouco de dificuldade no começo com relação a isso, porque eu ainda estava acostumado com aquelas coisas assim, o orientador pega, coloca em azul o que é para você inserir, em vermelho o que é para você retirar, né? Aí é aquela coisa meio assim de pegar pela mão e tudo mais, e o Ciro não. Então foi um impacto muito grande, né? E aí eu senti, de fato, como é que é diferente ser orientado pelo Ciro. Um sujeito que prega efetivamente a autonomia do pensamento, tanto para si quanto para os seus orientandos, né? E aí ele sempre falava isso para mim. E minha pesquisa é sobre um autor, a Dani faz parte da minha banca, ela sabe disso. Minha pesquisa é sobre Emmanuel Levinas, e ele sempre conversava comigo, ele falava, bom, só não quero que você fique falando do autor indefinidamente, sobre o autor, porque eu quero que o Deodato apareça nessa pesquisa, e eu tenho certeza que ele vai aparecer. E ele falou, por isso que eu deixo você trabalhar. Foi uma das últimas conversas que eu tive com ele sobre o meu projeto, foi essa. Ele falou, por isso que eu deixo você trabalhar. E ele falou assim, quando a gente tiver mais tempo, vamos discutir algumas ideias sobre Levinas. Ou seja, ele estava me convidando para conversar com ele sobre o autor que eu pesquiso, que ele já pesquisa há muito mais tempo. Já publicou uma série de coisas sobre o autor, trechos de livro e tudo mais. E ele me convidava para fazer as coisas assim. Então, eu acho que esse espírito acolhedor, fraterno, ao mesmo tempo jovem, audacioso, propositivo, acho que esse é o grande legado que ele deixa para mim, como docente, como orientador, né, como pesquisador, como escritor também. Acho que é uma pessoa, assim, fantástica em vários sentidos, né? É uma perda muito grande para nós da área de comunicação, e acho que nós, como pesquisadores aí, temos que dar, sim, as reverências a ele como mestre, né? Porque ele é um grande mestre, é um grande escritor, é um grande pesquisador, e com certeza vai deixar um legado para várias gerações, né? E é isso. Eu quero agradecer aos dois pela fala, né? Muito emocionante mesmo ver essa relação entre professor e aluno, né? Às vezes a gente costuma achar que é uma distância, né? E o professor Ciro, com toda essa generosidade, ele na nossa aula também se mostrou bem paciente, bem
bem disposto a debater, né, com todo mundo, então acho que isso é muito interessante. As perguntas estão abertas no chat, eu acho que eu vou começar com uma de uma colega, Elaine Frazão, que está no bate-papo, porque coaduna um pouco com o que vocês trabalharam, né? Qual é a importância de um professor que inclui os alunos no universo acadêmico, num partilhar de saberes iguais? Ela pergunta para os dois. Bom, vou começar. Nossa, Pode começar. A importância é toda, né? Porque nós temos também uma longa tradição de educação, não só superior, mas de todo o trajeto da educação autoritária, né? E nos raros momentos em que nós podemos nos deparar com mestres e com projetos de educação, né, que não precisam ser individuais, mas com projetos de educação que sejam libertários, que sejam libertadores, é uma chance, né, uma chance magnífica. E isso, como o Deodato já falou, o Ciro, ele dava mesmo muita liberdade, e o fato dele dar muita liberdade não quer dizer que ele era ausente nem relapso, né? Tudo acontecia de um jeito muito sutil, ele dava muita liberdade, não é que ele dava, né? A liberdade a gente não ganha de presente, né? Ele conseguia mostrar que essa liberdade é preciosa, e você tem que lutar por ela o tempo todo. Ele conseguia te mostrar isso, né? Então, é imprescindível que nós tenhamos mais mestres assim, né, na nossa vida. Um exemplo, os cursos de ele também não gostava de se amarrar, né, nos cânones, né? O curso de graduação, de pós-graduação dele, era um campus de experimentação em que ele levava a teoria que ele estava concebendo naquele momento, os pensamentos que estavam ali girando na cachola dele naquele momento, ele levava como tema de disciplina. Então, ele nunca trabalhou o cânone na disciplina, ele mostrava o que tinha que ser aprendido, mas ele trabalhava a criação de um pensamento novo e os alunos participavam dessa criação, né? Então, todas as fases dele, quando ele discutiu política, quando discutiu jornalismo, quando discutiu tecnologias, caos, complexidade, fenomenologia, filosofia estoica, ele estava ali lendo e aprendendo, e todo mundo criava junto um ambiente de descoberta, né? De descoberta e de criação. Então, era um processo também, assim, né, com todos os limites dessa palavra, um processo de alegria na ciência. Né? E eu acho que essa palavra que você usou foi muito boa, Dani. Ele era muito sutil, né? E, ao mesmo tempo, ele era muito presente. E aí às vezes, demorava para você entender, né? Essa relação que ele tinha com as coisas e tudo mais. E na graduação, ainda ficou sobre minha responsabilidade, né? Das aulas dele de graduação. Ano passado, ele me deu essa oportunidade, né? Por seu afastamento por conta da saúde dele, de assumir as aulas da graduação no lugar dele. E aí, esse ano, ele voltou a dar as aulas de graduação. E, enfim, ele fez o que ele amava até o último instante, né? E a relação com o aluno é uma relação que, pelo que eu aprendi com o Ciro, ela sempre deve ser uma relação de abertura e diálogo. Né? E o papel do professor não está em direcionar o pensamento do aluno para um determinado texto, para um determinado ponto de vista. O papel do professor com relação ao aluno está em, pelas vias do diálogo, mostrar que esse estudante tem autonomia de pensamento. Mostrar para ele que aula a aula, fazendo as atividades, construindo o seu conhecimento ali, ele tem autonomia de pensamento, ele pode se posicionar. E o exemplo disso é que os alunos aprendiam sobre a nova teoria da comunicação no primeiro semestre, e no segundo semestre eles iam fazer pesquisa. Né? Então eles tinham que produzir um relato de pesquisa, né? Um relato metafórico de pesquisa.
E o Ciro dava aos grupos plena autonomia, ele só ali aparava as arestas ali, né, do que cada grupo iria fazer, né, para não acontecer deslocamentos, né, do que seria a pesquisa na comunicação. Mas ele só dava pequenos direcionamentos ali para que os alunos construíssem com muita autonomia o que eles iam pesquisar, o que eles iam trabalhar como pesquisa da comunicação, e para eles produzirem um relato, né? Ou seja, os alunos produziram conteúdo, né? Os alunos produzindo conhecimento. Então esse era a grande alegria dele, o festival metafórico, né? Ver os alunos produzindo conhecimento, ver os alunos produzindo pesquisas de muita qualidade a comunicação, né? E a qualidade era tão grande que ele recolhia trechos desses relatos e produzia ensaios a partir desses relatos. Então, o que ele nos mostra é que o professor não deve colocar camisas de força no aluno, direcionamentos, né, do seu modo de pensar, ver e agir, mas o professor deve mostrar para o aluno que ele tem uma capacidade intelectiva e que ele deve desenvolver isso com plena autonomia. Eu acho que o grande papel do professor é isso, né? Não é ensinar o aluno a andar, mas mostrar para ele caminhos possíveis, né? Deixar que ele levante, que ele fique em pé, que ele ande, né? Mas sempre ali, do lado, olhando. Enfim, acho que o papel do professor está nesse sentido. Muito bom. Tem mais duas perguntas aqui que foram feitas quase no mesmo momento, da Lígia Guimarães e do professor Luiz Signares. Se vocês acham que o professor Ciro teve, no campo da comunicação, a atenção acadêmica que merece, tanto no Brasil como no exterior. Você primeiro, Deodato. Com certeza não. Com certeza não. Acho que eu comecei a estudar nova teoria da comunicação em 2015. Desde então venho pesquisando nova teoria. Pude, né, felizmente, dialogar com ele sobre vários pontos da nova teoria que eu estava de acordo, que eu não estava de acordo, pontos que poderiam crescer e etc. E quando eu ia para os congressos, a receptividade não era das melhores, né? Acredito que pelo tamanho dele, acadêmico que ele tinha, quando ele pessoalmente estava nos congressos, a situação talvez fosse um pouco diferente, né? Mas quando nós, orientandos dele, íamos para discutir sobre nova teoria da comunicação, a recepção não era das mais agradáveis, né? Acho assim, acho não, tenho a convicção de que um autor que escreve 7 obras para delimitar uma nova teoria da comunicação merece um pouco mais de respeito, merece um pouco mais de espaço, porque uma nova teoria, seja da comunicação, seja de qualquer outra área do conhecimento, ela não é escrita em um paper da Compós, né? Ela é escrita com uma obra e um trabalho de vida, né? Que foi o que o Ciro fez. O Ciro dedicou a vida dele à nova teoria da comunicação. E eu acho que ele merece um pouco mais de respeito, um pouco mais de espaço. Acho que é muito mal compreendido o seu pensamento e a sua forma de trabalhar, justamente porque ela subverte a lógica colocada pelo método, colocada pelo trabalho do pensamento moderno, colocada pelos cânones do meio acadêmico. Justamente por incomodar tanto, ela não é tão bem vista, ela não é tão bem acolhida. Espero que isso mude ao longo do tempo. Eu compartilho com o que você disse, Deodato, mas eu acho também que ele era muito consciente de um lugar de margem que ele ocupava e que ele devia ocupar, ele se sentia na obrigação de ocupar esse lugar, que é o lugar daqueles que incomodam, o lugar daqueles que não, que não dançam a mesma música. Ele fazia questão de estar né, nessa posição, que é uma posição incômoda, né? E quem está nessa posição sabe, né, que não dá para ser unânime, né? E, além disso, eu vejo que o mundo acadêmico, em geral, assim,
está evoluindo no mundo inteiro, e no Brasil principalmente, né? Não existe uma cultura de valorizar os seus pares, não existe uma cultura de valorizar pensamentos que sejam originais ou pensamentos que sejam provocativos, né? Se a gente não gosta de usar a palavra originalidade, vamos, né? Não existe essa cultura, né? De valorizar o outro, de cuidar do outro, de dar luz para o outro, de deixar o outro brilhar. Nós não temos essa cultura na universidade, a gente tem a cultura de pisar, de humilhar, né? Existem agora até linhas de pesquisa que falam do estresse da vida acadêmica, do quanto a vida acadêmica pode adoecer as pessoas, né? Existe isso também. Então, assim, uma cultura de dar brilho para o outro, para o nosso próximo, para o nosso par, né? Isso é muito triste. Eu acho que a gente também pode começar a trabalhar nessa direção, né? Eu concordo, Dani, compartilho com isso, né? E eu acho interessante porque uma vez eu estava conversando com um colega que é professor também da UFMT, daí ele mencionou assim para mim, bom, é muito legal fazer homenagens em vida. Aí eu falei, bom, eu não estou fazendo uma homenagem, eu estou discutindo o pensamento dele como um material de pesquisa. De fato, eu não estou fazendo uma homenagem ao professor Ciro. Eu estou trabalhando com isso porque eu acho que isso com esse material da nova teoria da comunicação, porque eu acho que aqui está um caminho potente, um caminho novo, um caminho transgressor, né? Eu não porque eu quero fazer uma homenagem para o professor Ciro. E eu acho que às vezes é mal visto um pouco, né? Quando a gente está com algum pensador em vida e a gente quer trabalhar nós queremos trabalhar os textos dele dessa forma, né? De uma forma mais séria, com pesquisas e tudo mais, né? Acho que é isso. Daniel, o professor Signacio pergunta se no exterior também a teoria dele é ignorada, você que tem mais vivência por aí. Não é ignorada, não. O Ciro teve bons companheiros de viagem, vamos dizer assim, né? Aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suíça, né? Tem algumas pessoas, sim, que também não são canônicas, né? A gente tem que considerar isso. São pessoas que estavam numa sintonia parecida com a dele, né? A gente tem aqui o Manfred Fassler, tem o David Kunkel lá nos Estados Unidos, tem o Dieter Mersch, que agora está na Suíça. Na França, ele trabalhou em Grenoble, e teve um bom diálogo com um professor que também morreu há pouco tempo, que foi o Lucien Sfez, que era professor da Sorbonne, né? E assim por diante. Então, ele teve os seus pares, né? Ele foi reconhecido por pessoas que acho que estavam em sintonia com ele, né? Mas não dá para dizer que era assim. Não sei qual é o teórico brasileiro que, em qualquer campo das ciências humanas, que tem um reconhecimento, né? É difícil, né? Assim, acho que existem assim uns 2 ou 3 nomes que agora vieram na minha cabeça do século passado, mas não sei, isso vai se conquistando, né? Tem também o fato, que é já um argumento bem batido, mas que faz bastante diferença, de que ele é alguém que escreveu em português, né? A língua portuguesa, no contexto acadêmico, é uma língua também marginal, né? O que pensou em português, que pensou brasileiramente, né? Porque ele escrevia, o Ciro tinha um domínio, ele era um poliglota também apaixonante, né? Mas de pensar brasileiramente, isso também põe muitas barreiras, né? Uma curiosidade a nova teoria da comunicação, vocês acham que ela é possível de estudar os fenômenos atuais da desinformação, das redes sociais? É possível aplicar essa teoria nesses fenômenos modernos? Vamos lá. A gente tem primeiro, segundo a nova teoria da comunicação, se desvincular da ideia de aplicar teoria, né?
Para a nova teoria da comunicação, a gente não deve aplicar teoria para estudar alguma coisa. Teoria não é algo descartável, né? A teoria, ela marca o movimento do pensamento. Então, para se pesquisar, a partir da nova teoria da comunicação, a gente pode delimitar fenômenos sociais e a partir disso, nos colocarmos em situações diretas na vivência do fenômeno para fazer essa pesquisa, né? E com o nosso relato, o nosso testemunho dessas experiências, a gente pode, segundo o Ciro, produzir conhecimento. Então, ela dá uma abertura de tema e também de pesquisas, que ele não gostava de objeto de pesquisa, né, mas de temas de pesquisa, extremamente abrangente. Então, por exemplo, discurso de ódio pela internet. Então, um pesquisador, de fato, poderia delimitar um espaço, delimitar um momento, um campo, para ele vivenciar esse campo, para ele se abrir para esses locais de discurso de ódio, e a partir dessa abertura, ele fazer o relato pessoal dele, de pesquisador, do que ele viu, como foi, né, e de como essa experiência afetou ele. A pesquisa da comunicação, para o Ciro, é uma pesquisa sobre a experiência dos afetos. Então, ela permite você se colocar na pesquisa e você dizer como aquilo te afetou, né? Por exemplo, um aluno de graduação do ano passado, ele quis entrevistar ele se considera de esquerda, comunista, tudo mais, um aluno de graduação, jovem, cheio de ideias libertárias, que se considera comunista, e foi entrevistar um vereador do PSL, né? Não foi bem recebido, foi, na verdade, mandado a entrevista ser feita com um assessor do político, né? E aí, no seu relato de pesquisa, ele descreveu como que foi isso, como que foi a chegada na Câmara de Vereadores de São Paulo, como que foi a recepção, como que foi a relação com a assessoria, como e por que o vereador não concedeu entrevista para ele, por que mandaram um assessor. Daí ele relatava na perspectiva afetiva dele como que foi aquela entrevista. Ele não colocava a decupação de como é cada fala e tudo mais. Ele falou como aquela entrevista o afetou. E ficou um relato muito bonito e muito interessante, ou seja, ele estava pesquisando o discurso de ódio, ele estava pesquisando movimentos de extrema-direita no Brasil, ele estava pesquisando a ascensão de partidos políticos, ele estava pesquisando a onda bolsonarista que dominava alguns fluxos do pensamento do país. Então, olha como uma pesquisa dessa, de um aluno de graduação, ela tem uma amplitude e ela tem uma importância tão grande quanto uma pesquisa colocada em determinados métodos que aplicam-se teorias sobre determinados objetos de estudo e pesquisa. Então, a nova teoria da comunicação, ela possibilita essa abertura, né? Cabe ao estudante, cabe ao pesquisador perceber o tema que está afetando ele e se jogar, né, nos poros desses afetos aí, entre os poros desses afetos. Eu acho que já está bem respondido, né? A única coisa que eu acrescentaria, assim, não precisa acrescentar nada, mas eu acrescentaria ainda que a aplicação, eu acho que essa teoria transcende a noção de aplicação. Eu acredito também muito que quando você está sintonizado com o pensamento, você lê, você estuda, você trabalha com aquilo, você está dormindo, acorda de repente com alguma ideia, aquele pensamento te incorpora, ele começa a fazer parte da sua carne, é isso que eu acredito. E quando esse tipo de pensamento já está encarnado em você, você age de acordo com aquilo. E agir de acordo com a nova teoria da comunicação, com isso que ele chamou de nova teoria da comunicação, significa ir para uma pesquisa com uma pergunta ou sem nenhuma pergunta, sem roteiro ou com roteiro, enquanto você investiga, descobre, se deixa atravessar pelo mundo, né, que é o mundo das fake news, o mundo de uma política que está
que tá ultrapassando tudo que a gente imaginava, o mundo do Big Data. Enquanto você está se deixando atravessar por esse mundo, você compõe ao mesmo tempo o seu modo de pesquisar, o que em outros setores se chama método, e o jeito de narrar, e o jeito de organizar esse pensamento, e o jeito de dividir isso com os seus pares, que faz parte do processo científico, o jeito de dar a cara para bater, porque você reúne um monte de informação, um monte de dados, um monte de experiências, e você leva para os seus pares, leva para a Compós, para onde quer que seja, e ver como é que os outros reagem. Né? Então, é assim que se faz a ciência. Eu acho que nessa ciência, essa ciência ela pressupõe um outro vocabulário também, que não é mais método, não é mais aplicação, não é mais pesquisa de campo, e assim por diante. A gente vai para a última pergunta. A Elaine Frazão, ela pergunta se podemos compreender, a partir dos estudos das teorias da comunicação, uma valorização no Brasil dos teóricos dos países desenvolvidos, mesmo numa perspectiva histórica. Pode repetir a pergunta, por favor, Mayara? Podemos compreender, a partir dos estudos da teoria da comunicação, uma valorização no Brasil dos teóricos de países desenvolvidos, mesmo numa perspectiva histórica? Quer começar, Dani? Não. Olha, eu acho que em partes vai depender da delimitação do curso, né? E de como o curso escolhe os seus autores, né? Porque existem cursos que trabalham já, né, com algumas ideias do Braga, por exemplo, né, com algumas ideias do pragmatismo norte-americano, dão mais ênfase a essa área do pensamento. Existem cursos que dão mais ênfase a um pensamento europeu, né? E existem cursos que trabalham com uma série de pensadores brasileiros também, de autores brasileiros, né? Então, eu tive um professor na graduação que ele, por exemplo, numa disciplina que não era de teorias da comunicação, mas era de jornalismo, teorias de jornalismo, ele trabalhava muito o Beltrão, né? Então, ele trabalhava Beltrão, Marques de Mello, e ele sempre discutia, o curso era muito voltado a esses autores. Então, eu acho que depende muito da perspectiva filosófica e de visão de mundo do professor. Uma das ideias que eu dei para o Ciro, inclusive, era de se discutir o pensamento comunicacional brasileiro em uma disciplina, né? Eu acho que isso tem que ser feito em determinado momento para alunos de graduação e não só de pós-graduação. Eu acho que os alunos de graduação eles têm que ter contato com os textos dos nossos teóricos aqui, da Vera França, do Braga, do Ciro, e do próprio Signatis, e de outros autores que trabalham epistemologia da comunicação, né? O Norval também, inúmeros professores que também são muito importantes aqui. Então, eu acho que depende muito do professor, do docente, na delimitação do curso dele. Mas a gente tem uma herança, né, acadêmica europeia, né? O Levinas fala que a academia fala grego, né? E a academia fala grego ainda, em vários sentidos, né? A gente ainda continua cultuando o conceito, a história ocidental, o pensamento ocidental, porque é uma estrutura ocidental, né? Essa estrutura acadêmica que a gente faz parte hoje é uma estrutura ocidental. Então a gente acaba, de uma maneira direta ou indireta, cultuando o Ocidente, né? E aí a gente cultua sempre os mais velhos, os que estão à nossa frente nesse sentido, né? E aí acaba dando mais margem para os pensamentos, né? Da Europa e dos Estados Unidos também, né? Acho que é mais nesse sentido, mas nada impede de um professor elaborar um curso diferente aqui. Não tenho nada a dizer. Então, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Eu quero agradecer a participação da Daniele. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Participação da Daniele, do Deodato.
pedir desculpa qualquer coisa, no comecinho a gente deu uma travada e vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Pode começar, Dani. Tá bom. Bom, eu agradeço demais, agradeço demais a iniciativa de vocês. Maiara, muito obrigada por ter nos animado, né, com tanta delicadeza. E, bom, eu ainda não acredito, né, que o nosso mestre partiu, mas essas conversas são muito importantes, né? É um trabalho de luto que se faz, as conversas têm sido muito importantes com os nossos amigos, com os outros orientandos, com os outros alunos, com todos, né? Que se consideram discípulos e pares. Espero que a gente continue conversando, espero que nós continuemos a aprender a ver o brilho dos outros, né, de cada um de nós. Não só, né, o Ciro deixou essa lição, mas eu acho que nós, na comunicação, né, nas nossas ciências, a gente pode olhar para o outro com um pouco mais de generosidade, né? É isso. Eu queria começar agradecendo, né, o convite do professor Luiz Ignatz, agradecer também ao professor Magno, né, a nossa colega Maiara também, e acredito que o trabalho do Ciro vai reverberar, né, muito ainda pelo campo da comunicação. Eu acho que isso depende também de nós, mas acho que transcende, né, nossos trabalhos. O trabalho do Ciro é um trabalho de uma força e de uma singularidade única, e eu tenho certeza que ele ainda vai reverberar por muitas gerações de pesquisadores, né? Como eu falei, é uma vida dedicada à pesquisa, inúmeras obras, e isso a história marca, né? A história marca e premia muitas vezes aqueles que produzem grandes obras, assim como eu acho que o Ciro produziu uma grande obra, né? Então, eu acho que momentos como esse são oportunos e são muito felizes, né? A gente está discutindo uma pessoa que dedicou a vida dele pela construção do campo da comunicação, né? Pela construção da pesquisa em comunicação no Brasil e pela delimitação de um pensamento novo, né? Coisa que deve ser valorizada e louvada, né? Por todos os cantos. Esse foi o grande motivo de ter vindo querer trabalhar com o Ciro, né? Trabalhar com alguém que conseguiu sistematizar algo novo e grandioso. E eu acho que por isso, e ele conseguiu isso, né? Mesmo não tendo concluído a nova teoria, que é o que ele falava para mim, né? Deodato, eu tô lapidando ainda. Eu falei, pô, professor, desde 2010. Ele falou, então, tem algumas coisas ali que eu tô pensando um pouco melhor, tem essa noção aí de incubação, que eu tô ajeitando ela ainda, tá ficando bom agora. Então, ele sempre assim, com esse espírito, né? De fechar a sua obra. Eu vejo o Ciro, e eu quero encerrar com esse ponto, eu vejo, para mim, o Ciro é como o Edmund Husserl é para a fenomenologia. Ele é um grande alicerce. E a partir do Ciro vão grandes pensadores, grandes pesquisadores vão construir o seu solo a partir da nova teoria da comunicação. Essa imagem que eu tenho dele, essa imagem que eu guardo para mim, e eu encerro por aqui, agradeço muito a minha colega Dani, que é a minha amiga querida, né, que me ajuda muito e também é membro da minha banca, então é sempre muito feliz estar partilhando o momento com vocês, e principalmente com a oportunidade, né, bonita que a gente teve aqui de falar do nosso querido Ciro. E, mais uma vez, eu convido vocês a fazerem parte da segunda etapa, né? Semana que vem, dia 30, nesse mesmo horário, às 17h30, a segunda etapa desse tributo, com mediação do professor Luiz Ignatz, vai debater com o professor Ciro Marcondes, não, desculpa, José Luiz Braga e o
Luiz Mauro Martino. Né? Então, obrigado, gente, mais uma vez, e até a próxima.